Meus irmãos, boa tarde. Preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo que iremos realizar no dia de hoje, 26 de novembro de 2020, como parte dos trabalhos do grupo Irmãos de Célia Lúcius, que é realizado das terças às quintas na Escola Jesus Cristo. Iremos ler uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. A cura de um surdo e gago. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com profundo suspiro, disse-lhes: Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais eles os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, até mesmo o surdo ouvir e o mudo falar. Vamos fazer a nossa oração. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, rogando-lhe pela proteção, o amparo indispensável para realizarmos o estudo do dia de hoje. Que o Senhor, através dos trabalhadores espirituais da nossa amada Escola Jesus Cristo, possa emanar uma boa inspiração para que, Senhor, o estudo realizado seja fiel ao vosso Evangelho de luz. Assim, certos da proteção espiritual que guarnece todos os trabalhos da Escola Jesus Cristo, rogamos-lhes a permissão para o estudo do dia de hoje. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, conforme nós falamos, o grupo, o serviço de passe Irmãos de Célia Lúcius é realizado na Escola Jesus Cristo. E diante da impossibilidade da nossa presença no ambiente físico da escola, aqui nos encontramos no ambiente virtual, mas contando com a certeza do amparo espiritual. E, meus irmãos, essa passagem que nós lemos, mais especificamente o versículo 34, e vamos repetir para fixar nas nossas mentes. Então voltou os olhos para o céu e com profundo suspiro disse-lhe:
Efatá, que significa abre-se. Foi com base nesse versículo, nessa passagem narrada por Marcos, que Emmanuel utilizou como referência para a lição que nós iremos estudar, cujo título é Ouçamos Também. E essa lição, ela está contida no livro Bênçãos de Paz, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Antes de nós iniciarmos, propriamente dito, o estudo da lição, nós vamos fazer uma breve referência ao título dela, que é Ouçamos Também. E só mesmo para nós relembrarmos, porque todos nós já sabemos, que o verbo ouvir significa escutar. E Jesus, nessa passagem, se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça, ele nos faz uma advertência. Nós sabemos que tudo o que Jesus dizia, nos disse, era imbuído de profundo significado. Assim, o que será que ele, o nosso mestre amado, queria e quer nos ensinar com essa expressão narrada? Isso nós observamos que essa expressão, se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça, é narrada várias vezes no Evangelho. Ela é narrada por Marcos, por Lucas, em várias passagens. Certo é que todos nós possuímos ouvidos, porém, nem sempre conseguimos escutar com nitidez e, mais ainda, assimilar o significado daquilo que ouvimos. Quantos ruídos de comunicação ocorrem, inclusive gerando conflitos, atritos e discórdia, devido aos ruídos de comunicação. Ou seja, as falhas que ocorrem no processo de comunicação entre o receptor e o emissor. Por quê? Porque os nossos ouvidos não conseguem captar a essência do que está sendo dito. Eles escutam apenas sons superficiais. Por vezes, nós escutamos apenas sons superficiais, que não contribuem, na verdade, para a edificação do nosso espírito. Nós escutamos, na maioria das vezes, os sons do mundo e não as palavras de Jesus. Os nossos ouvidos, eles, na maioria, como nós falamos das vezes, eles escutam a voz do mundo. E isso é muito sério. Continuando, nós lembramos neste momento que essa frase, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, que foi narrada pelo evangelista João, no capítulo 8 e no versículo 47, ela está fixada no nosso templo da Escola Jesus Cristo, está grafada. Na verdade, a palavra é grafada no nosso templo da Escola Jesus Cristo. E agora é impossível nós não nos lembrarmos que quando nós vamos da escola, no ambiente físico da escola, que sentamos no templo,
a frase está bem, né, visível aos nossos olhos. Então, vamos lembrar dessa frase. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Mas essa frase não é privilégio, claro, dos frequentadores da escola de Jesus Cristo. Ela deve estar nas nossas mentes em todos os lugares que nós estivermos, nos diversos templos religiosos, nos quais a palavra de Deus seja de fato proferida. Então, independente da religião que nós seguimos, dos locais que nós frequentamos, essa palavra, essa frase, aliás, deve estar sempre presente na nossa mente. E nós devemos escutá-la e assimilá-la. E agora, lendo a lição propriamente dita, né? Emmanuel nos fala: a palavra do Cristo ao surdo e gago intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Quanto de nós precisamos hoje consagrar atenção ao divino apelo? Quantos problemas nos cruciam a alma por trancá-la às sendas libertadoras que a experiência oferece? Encerrados, ou seja, encarcerados quase sempre, no poço que significa abismo do eu, nada mais lobrigamos, ou seja, avistamos que a sombra das ilusões a que nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. O Senhor nos solicita a descerrar, ou seja, abrir as passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechadas ao entendimento e ao serviço. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso. Imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos. Diante do enfermo do espírito, encarcerado em si próprio, disse Jesus: abra-te, saibamos acolher a advertência sublime e perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamo-la também. Então, irmãos, essa é a lição que Emmanuel nos trouxe. Lição muito profunda e, diante disso, se reveste a nossa responsabilidade de tecermos algumas considerações. Rogamos, como nós pedimos, sermos
o máximo fiel às palavras aqui estudadas, para não haver distorções. Porque, como vimos, é uma lição que nos remete ao nosso mundo íntimo, até mesmo com alguns conteúdos de ordem psicológica. Então, é uma lição que precisa ser refletida por todos nós. E para quê? Para que possamos, de fato, ouvir o significado desses ensinamentos que Emmanuel está nos trazendo. E assim nós faremos algumas pontuações. Emmanuel nos diz logo no início que a palavra de Jesus ao surdo e gago intimava-lhe para abrir as faculdades do espírito para a vida. Assim como ele, por vezes, aprisionamos o nosso espírito, o impedindo de se abrir para sendas libertadoras que a experiência diária nos proporciona. Então, o surdo e o gago estava com as faculdades do espírito fechadas para a vida. Assim, Jesus lhe disse: abra-te. E ele também está nos dizendo isso. Ele nos diz isso através do nosso evangelho que nós temos, né, conosco. A palavra de Jesus, ela continua, como nós sabemos, ela é imutável, ela é eterna, é atemporal. Então, ela continua ou deve continuar viva no nosso espírito. E com qual finalidade? Para que nós possamos abrir as sendas. Sendas são trilhas, mas são trilhas, pequenas trilhas que podem nos libertar para a experiência diária. Então, se nós conseguirmos, de fato, abrir essas pequenas sendas libertadoras que todos nós trazemos no nosso espírito e que por razões diversas e desconhecidas ainda da gente continuam fechadas, elas vai nos proporcionar aprendizado. E assim que nós possamos nos abrir, para que nós possamos nos abrir para a vida, abrir as faculdades do nosso espírito. E continua Emmanuel, encarcerados quase sempre no poço do eu. Essas palavras são bem fortes, que Emmanuel nos fala, encarcerados quase sempre no poço do eu. Nada mais avistamos que a sombra das ilusões a que nos apegamos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. Ah, meus irmãos, e isso com certeza ainda acontece conosco. Em muitos e muitos momentos, nós ficamos encarcerados, presos no poço do eu, com o nosso egoísmo, que nos impede de vislumbrar as dificuldades, as dores dos nossos irmãos. Nós nos acomodamos nesse poço do eu e somente a vontade
que é uma força geradora, como é uma usina geradora, como Emmanuel nos diz, ela nos possibilita sairmos desse poço do eu. Nós precisamos ter vontade de sair desse estado de acomodação, desse mundo da sombra, das ilusões a que nos apegamos. E depois disso, quando nós tivermos essa vontade, né? Não é depois, é paralelamente, nós precisamos nos esforçar para domarmos as nossas imperfeições que nos aprisionam ainda no mundo da sombra e das ilusões. O nosso egoísmo, como nós ressaltamos, o nosso orgulho, a nossa prepotência, principalmente. Como somos ainda orgulhosos e como somos ainda prepotentes. Pretendemos ter o controle de todas as situações, quando na verdade nós deveríamos tentar sim controlar os nossos impulsos inferiores. E não só controlar, é domar mesmo as nossas imperfeições. E só quando nós estamos presos nesse mundo, né, da sombra, nós esbanjamos, é comum nós desperdiçarmos o nosso tempo e força em lamentáveis reclamações. E isso nós fazemos com muita constância. Reclamamos, temos o hábito de reclamar de tudo. Parece que nunca estamos satisfeitos com nada que nos rodeia. No momento atual, devido à gravidade da situação, que realmente é grave, da pandemia, e que nós estamos presenciando com mais intensidade as dores físicas e morais de nossos irmãos, familiares, amigos, enfim, é comum nós ouvirmos ainda mais reclamações. E por vezes ficamos nessas reclamações, reclamamos do próximo que não está usando a máscara, que não está fazendo distanciamento, enfim, uma série de situações, e esquecemos de fazer a nossa parte para não agravar ainda mais a situação do momento. E isso nós temos que ter claro. Na maior parte das vezes, nós vivemos, como Emmanuel nos pontuou, presos no abismo do próprio eu. E nós esquecemos, nesse abismo do eu, nós esquecemos o ensinamento de Jesus. Conhecerás a verdade e a verdade lhe libertarás. E quem tem essa verdade? Onde está contida essa verdade? Esta verdade está contida no Evangelho do nosso Mestre. Não existe outra verdade. Todas as demais verdades, elas são relativas, parciais. E até mesmo as decorrentes de algumas pesquisas, estudos, é uma verdade no momento parcial, porque nós ainda não conseguimos apreender, ouvir os diversos significados das questões que nos rodeiam. Então, esse Evangelho de Jesus, ele precisa ser estudado diariamente. Eu lembro sempre quando o seu Rubinho nos falava,
Seu Rubinho é um querido nosso, é do nosso coração, de todos que o conheceram. Impossível conhecer seu Rubinho para não gostar dele, que foi diretor doutrinário por muitos anos da Escola Jesus Cristo. Na verdade, um pai, ele atuava como um pai para muitos de nós, inclusive para mim, que me deu uma ajuda enorme e continua com certeza nos ajudando. Ele nos dizia que nós precisamos sim estudar diariamente, mesmo aquelas coisas que nós já conhecemos, porque nós conhecemos, nós sabemos, mas nós não assimilamos. Então, nós precisamos continuar estudando para um dia o Evangelho de luz penetrar em nosso coração. Essa verdade que o Evangelho nos traz, um dia ela nos libertará, mas depende principalmente de cada um de nós. E Emmanuel continua afirmando que o Senhor nos solicita abrirmos essa passagem do mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Não podemos esquecer que Deus não nos constrange. Deus não nos obriga a fazer algo. Ele nos dá o direito da escolha. A decisão é nossa. Nós pretendemos, ao final desse estudo, ler, né? Porque nós não sabemos cantar, a música Vocação, em que ela diz o refrão: a decisão é tua, a decisão é nossa. Emmanuel nos diz ainda que precisamos verificar se nossos sentimentos e raciocínios, assim como os órgãos, todos os órgãos do sentido, estão fechados ao entendimento e ao serviço do bem. Realmente nós precisamos verificar. Será que os nossos sentimentos e os nossos órgãos do sentido, audição, visão, todos os órgãos, a fala, que é tão importante, a linguagem verbal, será que realmente o tato, né, é tão importante? Será que as nossas mãos estão fechadas, vivem constantemente fechadas, ou estão abertas ao serviço do bem? Estão estendidas, na verdade, ao próximo. Assim, ele afirma ser necessário abrir o coração à bondade. Eu achei esse parágrafo de suma importância, todos eles, mas esse se reveste ainda mais. Abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Nós sabemos, conforme nos diz o hino da escola, que os nossos passos ainda são vacilantes, mas a mão amorosa de Deus, Ele nos conduz. E o nosso verbo, a nossa palavra, ela precisa se abrir à fraternidade. Como que é importante quando nós presenciamos ou nós mesmos estamos em um momento com o espírito abatido e nós ouvimos uma palavra fraterna. Alguém nos dirige uma palavra fraterna. Certamente não vai resolver o nosso problema, aquela situação momentânea, mas vai nos ajudar com certeza a sair daquele estado de abatimento espiritual. E tem uma frase de Chico Xavier, que eu não me recordo bem onde foi o livro, mas o que importa é que ele nos disse: o apoio fraternal opera
milagres de fortaleza no espírito abatido. E Emmanuel, em sua forma didática, nos diz que precisamos acolher a advertência sublime do Mestre. E perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamos a sua voz. A voz de Jesus, quando ele falou ao surdo e gago, e que certamente fala para todos nós: abra-te. Ele nos fala no seu Evangelho e, como nós ressaltamos, que em diversas passagens ele nos diz para termos ouvido de ouvir. E isso só depende basicamente de nós, do nosso esforço, conforme nós falamos, para abrir os ouvidos para ouvir. E ouvir o quê? A voz de Deus que nos é falada, que nos é ensinada e exemplificada mais ainda pelo Mestre Jesus, pelo nosso Mestre Jesus. E, conforme nós falamos, pedimos licença para encerrarmos o nosso estudo do dia de hoje, da tarde de hoje, com essa música Vocação, do Padre Zezio. E é uma música que às vezes a gente canta muito lá na escola. Como eu não sei cantar, eu vou assim, pedir a paciência de todos e vou ler as estrofes, porque realmente não dá para cantar. E vamos lá, é vocação. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar. Vamos repetir essa estrofezinha. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua, a decisão é minha. A decisão, meus irmãos, cabe a cada um de nós. Nós vamos ouvir a voz de Deus que nos chama sem cessar, ou nós vamos ouvir a voz do mundo querendo nos enganar. Essa decisão é de cada um. Vamos orar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, em um momento de profundo agradecimento. A nossa gratidão é imensa, Senhor, por nos proporcionar
a oportunidade de estudar, mesmo com todas as nossas limitações, o Evangelho de luz. Esse Evangelho que nos traz a verdade, que possibilita a nossa libertação do mundo das ilusões, da sombra, do aprisionamento do nosso eu, para o vosso chamado. Senhor, nos ajude a perseverar nesse propósito de ouvirmos a Tua voz, a Tua doce e sublime voz, essa voz acolhedora, consoladora, que nos traz a esperança e a certeza que o desamparo não existe, que o Senhor está sempre conosco, mesmo quando nós estamos com os nossos órgãos do sentido fechados. E o Senhor nos espera pacientemente o momento em que nós decidimos abri-los. Assim, Senhor, vos peço ainda que permaneça conosco, hoje, agora e sempre, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja, Senhor.